De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 2h41, é hora de nós falarmos que entre 60% e 80% dos casos de cegueira existe tratamento. Então, há possibilidade de você evitar. E para falar a respeito desse assunto do Abril Marrom, eu recebo pela primeira vez em nosso programa o meu oftalmo, que cuida de mim, o médico oftalmologista, Dr. José Francisco Toledo. Boa tarde, Dr. José, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui hoje. E uma das coisas que é bacana é que o Dr. José Francisco Toledo, ele tem um consultório em Bragança Paulista, atende em Bragança Paulista e também aqui em São Paulo, lá ali no Tatuapé. Então, você que quer realmente fazer um exame de vista com qualidade, você que realmente precisa fazer anualmente o seu exame de vista, é só procurar o Dr. José Toledo. Doutor José, vamos falar a respeito da campanha Abril Marrom, né? Porque, como eu disse, entre 60% e 80% dos casos de cegueiras, eles são evitáveis, não é isso? Isso. Eu acho que o mais importante dessa campanha, Fábio, é você fazer com que as pessoas saibam que tem que ir ao oftalmologista para outras doenças, não só para a troca de óculos. Tá. Infelizmente, é uma cultura de que oftalmologista é óculos. E essa cultura, por toda uma questão de mercado, acabou tirando do oftalmologista o óculos, né? Então hoje você vê muitas óticas, muitas empresas com não oftalmologistas fazendo esse trabalho. Daí o que acontece? Você fala assim, poxa, 80% das doenças, das perdas de visão poderiam ser evitáveis e não são por quê? Porque na ilusão de fazer o óculos, acha que está fazendo uma consulta, né? Sim. Então aí você vê, por exemplo, o glaucoma, né? Que é uma dessas doenças, Sim. É facilmente prevenível. Tá? Você mede a pressão do olho, você faz um exame de fundo de olho, o SUS fornece o tratamento, é uma gotinha de colírio, mas é a principal doença hoje, a doença que mais deixa cego no Brasil e é irreversível e é evitável. A diabetes também ela é um fator, né, que pode levar à cegueira. Quais as outras doenças que a gente pode ter que envolve essa questão ocular, que pode fazer com que a gente venha à cegueira se não fizer os exames preventivos? Tá. O diabetes, sim, 35% a 40% dos pacientes de diabetes vão desenvolver uma retinopatia diabética, né? E aí tem tanto o controle clínico do diabetes, como a avaliação do fundo de olho, para evitar as hemorragias oculares, que é o que mais acaba provocando a perda da visão no diabético, né? Catarata no Brasil, 14 milhões tem catarata, né? Ela é uma doença geralmente relacionada à idade. Então... É isso que eu ia perguntar, doutora. Minha mãe, por exemplo, ela tem uma pelinha em cima da visão. Tá. Ela já está com aquele vulto. Quando a gente fala a respeito disso, muitas pessoas não acreditam que também a gente tem a visão, ela envelhece. Né? Perfeitamente. As pessoas não acreditam, tanto que hoje a gente já tem até uns nutrientes que são comercializados para que a gente possa retardar, se não evitar, esse envelhecimento da retina. Certo, exatamente. Você hoje tem vitaminas, né? A doença de degeneração macular relacionada à idade é uma das doenças que estão aí crescendo muito, porque a população está envelhecendo. Existem vitaminas que podem ser usadas na prevenção disso. Tem sim. Perfeito. E como que a gente pode prevenir? É uma vez por ano que a gente vai ao oftalmo, ou é a cada 2 anos? Porque a questão dos óculos, né, da troca do óculos, é natural que a gente vá mesmo, mas como o doutor colocou, e o doutor José Toledo aqui, ele é extremamente meticuloso. A consulta dele é muito meticulosa. Ele é aquele, realmente, o médico oftalmo que presta atenção em cada detalhe do paciente. Ele faz várias vezes o exame ali para ver se a pessoa não está mentindo, porque às vezes a pessoa está com pressa, que nem eu. Aí às vezes fala, vou falar que estou enxergando se é a letra A. É mentira. E o doutor vai lá, você não está enxergando não. Volta aqui. Né? Eu acho isso importante, essa expertise que veio com o tempo para a sua profissão. Com certeza, são 30 anos, a experiência, né? Então. Na verdade, assim, as pessoas perguntam, quando que eu vou ao oftalmologista, né? Sim. Em tese, a oftalmologia é desde o nascimento, porque você tem doenças congênitas,
por exemplo, a sífilis ou, por exemplo, a toxoplasmose, que são doenças infecciosas. E você tem as doenças de malformação, catarata congênita, glaucoma congênito, e agora ficou famoso o filho do Thiago Leifert, né? Sim. A filha com retinoblastoma, que é um câncer, um tumor, né? Que é detectado na fase da criança, ainda recém-nascido. Então, a partir dessa idade, a gente já faz a avaliação, lógico que não medida da acuidade visual, etc., mas a avaliação do fundo de olho e prevenindo algumas dessas doenças, né? Na criança, até os 8 anos de idade, o estrabismo é a nossa maior preocupação, porque aquele olhinho torto, ele passa a não enxergar direito e no futuro acaba virando aquele olho que a gente chama olho preguiçoso. Mesmo com óculos, ele não vai ter visão. Também isso é facilmente tratável, diagnosticado, uso do tampão, uso da correção óptica, e a criança vai ter 100% de visão depois, né? Nos adolescentes e adultos jovens são os erros refrativos, né? Miopia, astigmatismo, hipermetropia e assim por diante, né? Aos 40 anos começa a presbiopia, né? Que é a dificuldade para perto, e aí também aumenta um pouco a incidência de algumas outras doenças, como começa glaucoma, catarata e outras doenças a partir desta faixa etária, né? Existe, inclusive, um exame ocular, já tem para prevenção do Alzheimer, é uma coisa muito recente, que está na ordem do dia. Eu acho que é bacana a gente poder falar, porque justamente isso, doutor, quando a gente fala a respeito dessa possibilidade de 60% a 80% da cegueira ser evitada, também é tão importante os nossos olhos, porque é a janela da alma. Exatamente. A gente consegue, inclusive, detectar doenças como o Alzheimer. Já tem estudos sobre isso forte, pesado na ordem do dia. O olho é o único órgão que você consegue olhar o vaso lá dentro. Então você vê o vaso. Quando você faz qualquer outro exame, você até acha o vaso, mas você não vê. Então, muitas doenças decorrentes de uma irrigação insuficiente, né, você pode prevenir olhando o fundo de olho. Daí o cardiologista pediu o exame de fundo de olho para o hipertenso, por exemplo, né? A base da retinopatia diabética, que é uma doença vascular dentro do olho. Então, através do exame do fundo de olho, você consegue auxiliar no diagnóstico precoce de algumas doenças, como, por exemplo, diabetes, a hipertensão, colesterol e até agora, na moda aí, como você falou, Alzheimer. É isso, né? Mesmo. Aqui o doutor trouxe... Olha, vamos olhar aqui, por favor, Arthur, rapidinho aqui para o pessoal de casa ver ali na 1. Aqui é para entender um pouco como que é o olho, né? A córnea é a parte da frente do olho, tá? Sim. Responsável pelo maior índice de refração. Então, as cirurgias refrativas são feitas na córnea. Olha lá, né, doutor. Sim. Na córnea, tá? Aqui, o cristalino. Ok. É uma lente que serve para dar foco, tá? Perfeito. Serve para dar foco para que a imagem caia daqui na retina, que é a parte do fundo do olho, tá? O nervo óptico é onde o glaucoma ataca, tá? Então, quando a gente perde a visão é por causa da perda do nervo óptico. E toda essa área aqui é a retina, tá? Onde a gente faz a maioria dos diagnósticos. O que leva à perda do nervo óptico? Do nervo óptico, boa. Imagina que o olho ele fosse uma câmara fechada e é produzido um líquido que entra para circular e nutrir esse olho internamente. Sim. Esse líquido é produzido e ele é escoado. Se você tem um aumento na produção ou uma diminuição no escoamento desse líquido, essa pressão interna começa a aumentar. Então é como se aumentasse a pressão em toda essa sala aqui. Sim. A parte mais frágil dessa sala é justamente o nervo óptico. Perfeito. Tá? Então, vai havendo um buraco, uma escavação no nervo óptico, tá? Que o paciente não percebe, porque ele vai perdendo o campo de visão, ou seja, ele perde de fora para dentro. Então, ele está enxergando reto, mas ele começa a bater nas coisas de lado. E tudo isso por causa do aumento da pressão ocular. Então, essa é mais ou menos a base da doença do glaucoma. Doutor José Toledo, as pessoas elas terminam usando muito por conta própria, também fazendo uso de
daquela lágrima, que para não falar, né? Na verdade, eu recomendo sim o uso de lágrimas artificiais. Sim. Tá? O olho seco é uma doença extremamente frequente, tá? Porque a lágrima ela serve para proteger os nossos olhos. Ela lubrifica justamente aquela parte da frente, que era a córnea que eu te falei. Aqui, ó, né? vem cá, por favor, de novo, diretor, porque senão a televisão a gente tem que mostrar para as pessoas. O script. Não, para a gente entender. Aqui na frente é a córnea, tá? A pálpebra da gente, quando a gente pisca, ela funciona como um limpador de para-brisa ao contrário, lubrificando a pálpebra, a córnea. Sim. Tá? E a lágrima da gente, ela tem Nossa, proteína, aqui, diretor. tem gordura, tem água, tá? Dependendo das alterações metabólicas, por exemplo, nas mulheres acima de 50 anos, onde há uma queda na taxa hormonal, há uma alteração no equilíbrio dessas frações da lágrima. Então ela passa a ser uma lágrima mais líquida, o olho produz mais água, mas essa água não fica no olho, ela escorre. Então é aquele olho que lacrimeja, que tem sensação de areia, que irrita, que fica vermelho, tá? E é uma doença que está aumentando muito por causa das telas. Sim. Né? O computador, o celular, em tese eles não fazem mal para a visão. Sim. Só que ele é lúdico, você fica muito tempo olhando para ele. E quando você fica muito tempo olhando para ele, você pisca menos. Nós piscamos 18 vezes por minuto. Uau! Tá? Tudo isso para poder deixar o olho lubrificado. É como você ficar com a boca aberta ou aqui falando, se você não tomar água, né? Isso vai ressecando. Então, esse piscar diminuído com ar-condicionado, com uso de lente de contato, com ventilador, o uso de telas, faz com que haja o processo chamado olho seco, tá? Que também é tema de campanha de prevenção. Glaucoma tem 1 mês de prevenção, olho seco tem 1 mês de prevenção, tá? E falando de córnea, o ceratocone, tá? Que é uma doença onde há... Vou quebrar de novo o seu... Não, eles estão aqui para isso, para mostrar. Olha aqui. Olá, onde há um aumento dessa curvatura de córnea, tá? O que acontece? Quando o principal fator para você ter o aumento dessa área aqui da curvatura da córnea é o hábito de coçar. Ah, então eu vejo muita gente que pega assim, doutor, e de verdade, parece que vai arrancar o olho, que eu fico impressionado, porque eu tenho até medo, porque eu já entrevistei. Gente, como que pode? A pessoa faz com força, parece que vai tirar do lugar. Isso é terrível, porque a hora que você coça o olho, você vai aumentando, você vai friccionando a córnea, e se o paciente, principalmente o adulto jovem, tem uma tendência ao astigmatismo, ele vai começar a aumentar essa curvatura vai ficando cada vez maior e mais fina no ápice, como se fosse uma esponja, e isso é o ceratocone. Tá? Ceratocone é uma causa de cegueira, né? Existem vários tratamentos, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais fácil é o tratamento, né? Desde a aplicação de aminoácidos até, eventualmente, num caso grave, o transplante de córnea. Tá? Doutor, quando a gente fala a respeito também da cegueira, nós somos de um outro tempo que não tinha essas telas. Hoje a gente já percebe que tem crianças com 6 anos já utilizando óculos. Pois é. De a grau, gente pega tá, no gente? consultório, não é de sol, não é de grau. A gente pega no consultório uma mãe, a menina de 3 anos, a queixa da mãe era que a menina não saía da frente do celular. Eu pergunto, quem que deu o celular para a criança de 3 anos brincar? Né? Então, assim, na verdade, o que a gente tem visto hoje é que tem muita... a gente contrai uma musculatura para focar, certo? Se você está trabalhando muito com a tua musculatura de perto, você vai hipertrofiando essa musculatura do foco para perto. Isso causa o que a gente ouve falar como miopia fisiológica. Na verdade, o paciente não é míope, mas a musculatura dele ficou tão programada para perto que ele acaba embaçando para longe. Então ele se comporta como um míope, tá? Isso realmente tem aumentado muito e é fruto do uso exagerado dessas telas. Qual que é a sua recomendação hoje, por exemplo, para quem fica em frente ao computador, o tablet, o celular? Bom, o computador tem várias dicas. A primeira, o computador ele tem uma moldura na tela, tá? Então aquela moldura ela tem que estar na linha do olhar, ou seja, a tela ela tem que estar um pouco abaixo do olhar,
Porque quando a gente olha para perto, a gente converge e olha para baixo, tá? E numa posição de 90 graus em relação à sua visão, tá? Nem assim na mesa, nem no teto, tá? Esse posicionamento já é uma coisa que diminui muito o cansaço, tá? Fazer intervalos regulares, tá? Existem estudos onde eles colocaram digitadores digitando numa língua que eles não conheciam. Quem fazia intervalos regulares, a cada 1 hora, parava 10 minutos, teve um aproveitamento muito maior, com muito menos erro do que quem fez as 8 horas direto. Então, prova o quê? Que a gente vai cansando, vai perdendo a atenção e o nosso desempenho vai diminuindo. Então, posicionamento do monitor, fazer intervalos regulares, né? Usar colírios lubrificantes, as lágrimas artificiais, porque a gente pisca menos, como eu falei, e aí então lubrificando você melhora a qualidade da visão, né? Evitar a iluminação atrás do monitor ou de encontro ao monitor, sim, porque sempre prefiro uma iluminação lateral, né? Porque senão você vai te ofuscar ou vai ter o reflexo, né? E ajustar o contraste e a iluminação. O computador, ele é um objeto luminoso, diferente de um livro. O livro é um objeto iluminado. Sim. A luz bate e você lê, né? Então, o ideal, fisiologicamente, seria que o fundo fosse escuro e a letra clara, porque aí saltaria mais a letra aos olhos. Mas todos os programas são ao contrário, né? Então aí, como isso acontece, vai ter que trabalhar o ajuste de contraste. Perfeito. Tá? Outra coisa que é importante a gente falar, a gente está falando aqui do abril marrom e as doenças que podem levar à cegueira, né? E que fazem com que você, inclusive, tenha menos qualidade de vida. Quando a gente fala a respeito de visão, a gente não pode deixar de falar de um assunto que é tão importante também, que é o jeitinho brasileiro e até que as pessoas vão comprar um óculos, seja de grau, eu já vi as pessoas comprarem óculos de grau na rua, no camelô. Pois é. E pessoas ainda comprando óculos de sol também por 10, 20 reais no camelô. Eu queria que o doutor falasse sobre isso, porque isso também prejudica a visão. Muito. Né, doutor? São duas coisas muito importantes que você falou. A questão do óculos de sol. O óculos de sol, quando você coloca um óculos de sol, ele diminui a claridade para o seu olho. E o nosso olho tem a pupila. A pupila funciona como o diafragma de uma máquina fotográfica para regular a entrada de luz solar, porque na luz solar tem os raios ultravioletas. Sim. E esses raios queimam, como queimam a pele, queimam o cristalino e queimam a retina. Tá? Então, a pupila ela regula a entrada de raios para não queimar o olho. Quando você coloca uma lente escura sem proteção ultravioleta, o que acontece? Você engana o olho, a pupila dilata e o raio entra. Exatamente, entra e queima a retina. Então, você tem catarata, você tem doenças maculares pelo uso de óculos que não têm proteção ultravioleta, são escuros, que a gente só não tem como saber comprando, né? A gente não sabe a procedência. A outra questão também muito importante é a questão da lupa que o pessoal compra para enxergar de perto. Se você vai procurar uma lupa, você não está enxergando de perto, você descobre que aquele óculos aumenta o tamanho das coisas, você faz o quê? Você compra o óculos que mais aumenta, para te dar mais conforto. O que acontece? Você compra um óculos mais forte do que o que você precisaria usar. Com isso, aquela musculatura que dá foco para perto, ela é colocada imediatamente em repouso. E você começa a usar esse óculos, nunca mais você para. Por quê? Porque você está sempre usando um óculos mais forte. Você do que domesticou a sua visão a isso. A isso, você condicionou a sua visão a isso, exatamente. Doutor, outra coisa. Existem pessoas na internet que falam que a gente pode largar o óculos. Largar o óculos, não uso mais o óculos. Tá. Porque existem exercícios que fazem com que a gente não precise mais utilizar o óculos. Eu pergunto, isso é verdade? Porque se for uma coisa muito leve, eu até acredito que, como o doutor acabou de falar, às vezes a pessoa pega um óculos, não está precisando, não sabe qual que é o grau, às vezes é uma falta de exercício da musculatura ocular, porque de verdade ela condicionou, ficou o tempo todo ali, então fez com que essa musculatura ficasse sem funcionar da maneira que deveria. Ao contrário de que se ela pudesse pegar um livro, pudesse dar uma volta, observar, né,
ela estaria exercitando essa visão. Exatamente. Eu queria que o doutor explicasse sobre isso. É verdade que as pessoas podem largar o óculos? Eu vejo gente que se diz especialista nesses YouTubes da vida. Bom, aí tem uma pegadinha e uma meia-verdade, né? A meia-verdade é essa. Se o grau do paciente é um grau baixo, o olho da gente ele tem a capacidade de focar. Então ele consegue compensar pequenos graus, né? E se o paciente faz intervalos regulares, olha para longe, ele relaxa essa musculatura, então ele consegue. Então, é aquela coisa que eu uso o óculos quando eu estou na escola, nas férias eu não uso, porque cai muito a minha necessidade visual, tá? Isso existe, tá? Só que se você passar do ponto que a tua musculatura consegue focar, você começa a usar essa musculatura em excesso. Todo músculo que você usa em excesso causa dor. E aí você começa a ter dor de cabeça, etc. Então, você consegue sim, se o seu grau for baixo, se for um grau mais para leitura, quando você muda a sua atividade, diminui a sua dependência do óculos. Só que se você voltar para a atividade anterior, vai voltar a dependência, tá? O outro, aí vem a pegadinha chama-se orifício estenopeico. Orifício estenopeico é o seguinte, é como se você fechasse o olho e olhasse através Quando você faz isso, você elimina todas as informações visuais periféricas. Então você concentra a informação visual naquele pontinho. Então aqueles óculos furadinhos, o que ele faz? Ele elimina toda essa informação visual que em tese diminui a acuidade, né? E você foca melhor num pontinho. Então se você ficar andando assim, você vai enxergar melhor. Sim. Isso é uma coisa que as crianças descobrem, né? E isso está muito ligado também a pequenos erros de refração. Então, quando o grau é pequeno, fazendo o orifício estenopeico, que é o buraquinho, você consegue melhorar a sua capacidade visual. Melhora mesmo, você enxerga melhor, porque você concentra o ponto de atenção da visão. Perfeito. Tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Boa tarde, doutor. Como deve ser a prevenção com as crianças? Qual o melhor momento para levar a criança ao oftalmologista? Quem pergunta é a Simone Almada, de Teresina, Piauí. Boa pergunta, né? A gente mais ou menos falou isso no começo. O ideal é assim, se é um parto normal, se foi feito um pré-natal, normalmente nessa faixa etária a mãe é a melhor médica que tem, né? Se a criança acompanha bem os objetos, se ela não tem um olho lacrimejante, se ela não tem nenhuma queixa, a gente pode acompanhar essa criança com 2, 3 anos de idade, não precisa ser recém-nascido. Agora, se teve um parto prematuro, se a criança tem aquele olhar mais parado, se o olhinho está sempre melado, sempre com lacrimejamento, é bom, ou se a pupila da criança tem aquele reflexo mais esbranquiçado, tipo olho de gato, aí é bom fazer uma consulta mais precoce, tá? Na média, o que é importante saber é, toda criança tem que ser levada ao oftalmologista antes dos 8 anos de idade. Por quê? Porque a gente aprende a enxergar pelo estímulo que a gente recebe para a visão. A gente fala porque a gente escuta, certo? Sim. A gente aprende a falar. A visão a gente também aprende a enxergar. Se eu tenho um olho desviado, o estrabismo, ou se eu tenho um grau maior num olho do que no outro, aquele olho mais fraco não desenvolve visão. E eu tenho até os 8 anos para o amadurecimento neurológico da visão. Então, se eu levar a criança até os 8 anos... Posso corrigir. Eu corrijo com tampão, com óculos. Passou dos 8 anos, o cérebro já acabou com aquele desenvolvimento potencial da visão. Então, essa criança está fadada a ter o olho mais fraco. Perfeito. Tá? Então, aos 8 anos, com certeza, toda criança deveria estar no oftalmologista. Só um detalhe, 10% das crianças em idade pré-escolar deveriam usar óculos. Isso é uma estatística do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nas pesquisas que são feitas com alunos da pré-escola. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Olá, doutor. Existe algum tempo ou frequência certa para ir ao oftalmologista? Sempre vou uma vez ao ano, mas não sei se é o certo. Quem pergunta é Esther Mota, de Boa Vista,
Roraima. Boa pergunta também. O tempo certo depende do perfil do paciente. Se o paciente tem uma doença crônica, obviamente ele precisa de um acompanhamento mais próximo, então a cada 6 meses, 3 meses, dependendo dessa doença crônica que ele tenha, glaucoma, o catarata, o diabetes. Se o paciente não tem nenhuma doença, ele foi até os 8 anos de idade, viu, está tudo normal, uma vez por ano está perfeito. Quando o paciente passa a usar óculos, principalmente no caso da miopia, há o estirão de crescimento e nesta fase, tá, as mudanças hormonais na menina e no menino fazem com que o grau da miopia tenha um avanço rápido. Então, nesta fase, às vezes a gente pede para passar a cada 6 meses para acompanhar a evolução, porque é normal ter um salto. Tá? A partir daí, uma vez por ano, desde que faça uma consulta completa, onde você mede a visão, você mede a pressão, você examina o olho, é o suficiente. Trocar o óculos anualmente nem sempre é necessário. Existe um mito que o óculos venceu, né? Óculos não vence. Óculos é vidro, não vence, né? Mas o dito até que é bom porque aí o paciente se obriga a ir ao médico, mas não para trocar óculos. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Por que tem cegos que não abrem os olhos? O que faz eles não conseguirem mais abrir? Tem algum procedimento que se possa fazer para evitar que um cego perca essa abertura das pálpebras? Quem pergunta é Ana Lu Salles, de Macapá, Aparecida. Isso acontece principalmente com paciente mais idoso, né? Existe uma coisa chamada posição primária do olhar, que é aquela posição onde o olho vai quando ele não é estimulado. Ele é para fora, para cima, tá? E fecha. Então, quando você não tem o estímulo da visão, o paciente ele fecha o olho porque ele se concentra melhor e do hábito de fechar os olhos é que cria essa impossibilidade depois, porque é músculo, né? Sim. Cria essa impossibilidade e acaba não abrindo mais. O problema de você manter o olho sempre aberto é que você tem que manter ele lubrificado. Então, um deficiente visual severo, que não tem nem a percepção luminosa, ele não pisca, porque ele não tem estímulo tanto, né? Então, ele acaba fazendo uma úlcera de córnea ou alguma doença que é pelo ressecamento ocular. E aí, por essa própria doença, o mecanismo de defesa do olho é ficar fechado. Entendeu? Então, corpo estranho que bate no olho, você fecha o olho e não consegue abrir. Não é que você não consegue, que abrir dói. Então, a posição antálgica, né, que a gente fala, contra a dor, é a posição de olho fechado. Daí vira um hábito e o paciente mais velho, geralmente é assim que acontece. Ou, às vezes, também por uma questão de paralisia facial, né? Onde você tem a queda da pálpebra, o olho não fecha direito. Às vezes você pode tratar com botox para fazer essa pálpebra abrir. Cada caso é um caso, tá? 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Boa tarde, meu pai teve cegueira do olho esquerdo. Se incomoda bastante, já que o mesmo está ficando esbranquiçado. Existe alguma cirurgia plástica para modificar essa coloração ou só consigo a mudança com lentes de contato? Quem pergunta é Lorenzo Aparício, de Salvador, Bahia. Olha, a córnea ela vai ficando opaca, né? E realmente dá um aspecto estético desagradável. Só que a pigmentação que se faz, teve uma moda de pigmentação de íris, né, de tatuagem, esquece, isso não tem fundamento nenhum, isso causa graves problemas para o olho, tá? A gente tem para tratar esses casos duas coisas. Ou as lentes de contato mesmo, que são lentes que vêm com o desenho do olho, tá? Ou a prótese ocular, que é uma lente fixa, tá? Que coloca no olho. Depende do caso. A prótese a gente coloca quando o olho, além de não enxergar, ele está murchando. Porque o olho ele pode murchar, então ele fica pequenininho, isso pode trazer dor, etc. E a forma de você melhorar a estética é colocando uma prótese ocular, que é como se fosse uma casquinha de ovo. Tá? Existem próteses hoje que até se movem, né? Então, agora, no caso dele, talvez a lente de contato seja o melhor. Lembrando sempre que se ele estiver usando lente de contato, mesmo sendo um olho que ele não vê,
tem que usar o colírio lubrificante. Porque a lente de contato, ela impede a passagem de oxigênio para o olho. E o colírio lubrificante facilita a circulação do líquido para poder lubrificar os olhos. Doutor, para a gente finalizar, existem pessoas que vira e mexe tem aquelas viuvinhas, aquela inflamação. Eu sou um deles que já tratei com o doutor. É verdade. Mas é triste porque, assim, o que causa isso, né? Boa. Aí tem gente que pega e fala, tem que pegar uma aliança e colocar em cima. Tem gente que tem coragem de pegar uma agulha e furar. E tem outras pessoas que ficam... Eu me recordo uma vez em outra emissora que eu fiquei quase 2 meses, eu ainda não conheci o Dr. José Toledo, fiquei quase 2 meses com uma viuvinha grande no olho, que eu fiz o programa de óculos de sol, né? Inclusive teve até uma ótica que patrocinou por causa disso. Eu fiquei 2 meses cravados usando óculos de sol dentro do estúdio, porque ficou muito feio. O que leva a isso? Um dos fatores de proteção do olho são as pálpebras. Tá? E os cílios são pelos de proteção. Os cílios, eles têm glândulas de gordura para deixar o cílio molinho, senão, como é o cabelo, né? O folículo piloso tem uma gordura, senão ele quebraria, tá? Quando você tem um excesso de produção de gordura dessas glândulas, ela pode entupir. Quando ela entope, ela cresce, tá? A ponto que ela pode crescer e abrir e aí drenar. Então, o terçol, o calásio, o ordelo, né? Que abre e drena, ou ele fibrosa aqui e cresce para trás, que provavelmente foi o que você teve. Então, é aquela bola que fica lá dentro do olho que incha, porque lá tem uma bactéria que faz um processo infeccioso local, não é transmissível, mas que precisa ser drenado, tá? A simpatia da aliança, ela é válida. Porque ela aquece aquele pus que está ali dentro. Exatamente, ela aquece a boca da glândula, o ósteo da glândula, para que ele abra e libere o que está lá dentro. Então, o terçol, ele tem uma fase inicial, onde você usa o calor local, que os antigos falavam vira-furo, né? Porque é um abscesso, um furúnculo, para que abra e drene. Se você faz o calor local e ele encontra o caminho para drenar, maravilha. Drena, às vezes espontaneamente, e resolve-se o caso. Quando não, você precisa fazer um piquezinho, fazer uma cirurgia. O importante é prevenir, tá? Geralmente, isso é doença de criança, porque criança está num processo de amadurecimento da parte de imunidade, e põe a mão no olho, coça e leva sujeira, e isso... Quando o adulto começa a ter isso, está muito relacionado a uma dermatite seborreica, um excesso de oleosidade da pele, muitas vezes relacionado ao estresse e alimentação. Tá? Então, assim, a conduta aí é você tratar essas caspinhas que a gente chama de blefarite com limpeza mesmo, como se fosse um shampoo infantil ou produtos que existem para isso. Desde que o doutor me ensinou. Para você remover mecanicamente esse excesso de oleosidade para que não entupa a glândula, né? E usar o colírio lubrificante, porque o lubrificante ele vai melhorar o pH do olho e vai fazer com que ele vai ser uma destringente disso. Importante que muita gente usa soro fisiológico. Entre não usar nada de soro fisiológico, tudo bem, mas soro fisiológico é água com sal. Não hidrata. Com certeza, né? Pelo contrário. Então, exatamente. Então, o ideal é sempre usar lágrimas artificiais. Gente, que papo maravilhoso, né? Me senti lá no consultório do Dr. José Francisco Toledo, que vai voltar certamente ao nosso programa. Vou passar para vocês seguirem ele nas redes sociais. É doutor.toledo_oftalmo. doutor.toledo_oftalmo. Alerj Clínica Médica. Alerj Clínica Médica. E tem o site também, que é oftalmo_amaral_toledo.negócio.site. oftalmo_amaral_toledo.negócio.site. Lembrando que ele tem um consultório em Bragança Paulista, interior de São Paulo, e também no Tatuapé, zona leste de São Paulo. E ele volta ao nosso programa mais vezes. Obrigado, seja bem-vindo. Se quiser ficar, pode ficar, que vai ter a acarajé no final do programa. Obrigado, eu estava vendo aí. Esse acarajé está cheiroso. Tá mesmo. Obrigado mesmo, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de Te Feito. Até já.